Hoje é dia 22 de março, estamos aqui então na aula de Física 1, flexibilizada para os cursos de Engenharia, no campus universitário de Várzea Grande, pela UFMT. Tá? Então, hoje nós vamos tratar sobre a interpretação dos movimentos dos objetos em sistemas unidimensionais. Tá? Então, vamos com a gente. Tudo bem? Então eu vou parar de aparecer aqui para vocês, vou deixar apenas a tela para que vocês possam acompanhar. Vocês estão aí? Essa música é demais, né, Daniel? Muito boa. Então tá bom, gente. Então vamos lá. Eu não fiz essa interpretação com vocês ainda, né? Confere. É uma interpretação que já está nas notas de aulas de vocês. Ela por completo, né, bem passo a passo, e nós vamos fazer ela aqui hoje. Bom, então vamos primeiro interpretar, para a gente ver os elementos que contém essa questão. É uma questão prática, uma questão aplicada, e nós vamos analisar essa equação justamente para a gente poder trazer os elementos que permite que a gente interprete o movimento. Então vamos lá. O movimento de um objeto respeita a seguinte equação de posição. Tá? Então aqui está, né, uma equação de posição. Eu copiei e colei, então ela vem sem algumas coisas. Por exemplo, cedilha, sistema internacional, tal, equação. Então veio com alguns errinhos aqui. Tá? A equação que nós temos, portanto, essa equação, essa horária, ela é uma equação horária que rege, né, que explica, melhor dizendo, o movimento de um objeto. Veja que ela é t ao cubo, portanto não é um movimento uniformemente variado. É um movimento qualquer. E pede o seguinte: represente o gráfico das funções cinemáticas e analise o movimento. Então nós vamos analisar o movimento do objeto que se movimenta de acordo com essa equação aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a transformação dessa função, que é uma função física. Isso aqui é uma função física. Ela representa o movimento de um objeto, então ela é física. Mas nós vamos representá-la como uma equação matemática, para depois a gente fazer a interpretação física. Então, t ao cubo mais 2t ao quadrado menos 3t. Ah, mas o que muda, né? Em termos da representação, muda que nós vamos colocar uma função qualquer, f de t, e t é uma variável qualquer, não necessariamente o tempo. Então f não é posição, mas é uma função qualquer, de t, que é uma variável qualquer, não é tempo. Então aqui é puramente uma interpretação matemática, uma representação matemática e não física. Bom, nas notas de aula e nos exercícios de vocês também, na lista de exercícios, vocês têm lá esse roteirinho aqui para fazer esse roteiro para construir gráfico. Tá? Eu pedi para vocês, então, acompanharem lá na lista de exercícios, vocês devem ter acompanhado já. Então, nós vamos seguir justamente esse roteiro. Esse roteiro traz, primeira coisa que nós precisamos determinar de uma função, o domínio. Segundo, o crescimento e decrescimento da função. Terceiro, concavidade e pontos de inflexão. Quarto, limites do infinito. E 5, raízes. Não necessariamente nessa ordem. Bom,
Então vamos lá. Nossa, professor, um monte de coisa? Não, então vamos lá, deixa eu fazer um passo a passo aqui com vocês, mas eu vou pegar esses elementos que estão aqui e vou copiar pelo menos esses elementos que estão aqui, tá? Então vamos lá. Bom, deixa eu copiar a função também, que é importante a gente ter essa função. Então a função... já estava aqui já. Então, tudo bem, não tem problema não. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função, então, uma vez que ela é matemática, não é mais física, então o domínio dela é todo o conjunto dos reais. Então, nós sabemos que nós vamos fazer a construção dessa função em todo o domínio. Então, se aqui está a reta de t, da variável t, então qualquer ponto nessa reta é válido. De menos infinito até mais infinito, qualquer ponto que nós tivermos aqui, qualquer valor de t, serve para essa função. Quando que seria, por exemplo, o domínio? Quando que o domínio não seria todo o conjunto dos reais? Eu até fiz para o pessoal da outra turma. Vou fazer aqui para vocês também. Imagina que você tem a seguinte função, né? F de t igual a 1 sobre t. Tá? Então, para t menor do que zero, você vai ter t... nós vamos ter para t menor que zero, a função ela vai ter essa cara aqui, ó. Tá? E para t maior do que zero, ela vai ter essa cara aqui. Tá? Então, essa é a função. Veja que a função ela não é válida aqui no zero. Então, o domínio dessa função que nós estamos colocando aqui, é o conjunto dos reais menos o zero. Então, o zero não vale, né? Ou reais menos o zero. Então, o zero não vale. Se a função fosse 1 sobre t menos 1, então o domínio seria todos os reais menos 1. Porque a função não é definida para 1 sobre 0, tá? Não tem... Então, isso sempre vai ser regra ou não? Ele pode dar algum domínio específico? Então, Bruno, não, isso é regra, tá? O domínio vai depender da função. Então, você precisa analisar a função para poder saber qual é o domínio. Tá? Bom, então, aqui também nós temos f' de t, que vai ser a derivada de f de t com relação ao tempo. Derivada de polinômio você já sabe fazer, que nós já fizemos a exaustão aqui, né? E já tem... E f duas linhas é a derivada segunda da função com relação ao tempo, ou a derivada primeira de f' com relação ao tempo, tá? Esse 1 aqui não precisa colocar, não, tá? Eu só coloquei só para explicar que é a derivada primeira. Então, nós temos isso aqui. Com isso, nós temos essas funções aqui. Quem são essas funções e por que nós precisamos dessas duas funções? Vamos tomar uma função qualquer. Tá? Vou pegar aqui uma função qualquer. Deixa eu construir... Construir um gráfico. E vamos colocar uma função aqui, uma função qualquer. Tá?
Ou vamos observar o seguinte. A função... Deixa eu aumentar aqui para a gente poder ver. Aqui. Vamos observar que aqui nessa região, veja a tangente, a função em cada ponto. Veja que nesse ponto aqui, se nós olharmos as funções, tá, vou construir aqui um outro conjunto de gráficos, só para a gente poder analisar. Nós vamos ter o seguinte, a primeira reta tangente, ela tem uma inclinação, a segunda reta tangente vai ter outra inclinação, a terceira reta tangente, outra inclinação. Desculpa, aqui não tem inclinação. Tá? Então, veja que a inclinação da reta, ela vai diminuindo. Então, se aqui nós temos a reta 1, aqui nós temos a reta 2 e aqui a 3, então aqui é 1, 2 e 3, nós vamos perceber que a tangente ela vai diminuindo com a variável. Se a variável for t, aqui, então a tangente vai diminuindo com t. O fato dela diminuir com t até chegar a zero. Então a gente pode ver que ela está decrescendo aqui. Então esse ponto que nós temos aqui, onde a derivada é zero, é o ponto de máximo. Por que a gente sabe que é o ponto de máximo? Porque depois desse ponto, olha o que acontece. A função, a derivada, ela vai decrescer. Aliás, ela vai crescer em módulo, mas ela está decrescendo ainda. Então ela vai ser negativa. Então, do lado de cá, a derivada é negativa. E do lado esquerdo, a derivada é positiva. Então, esse ponto aqui é um ponto de máximo. Tá? Essa é a interpretação que a gente faz. Bom, uma outra coisa que a gente pode verificar é nessa de baixo aqui. Nessa de baixo, a gente vê que a derivada nula vai ser aqui. Nesse ponto aqui, a derivada vai mudar também. Ó, ela vai diminuindo até chegar a zero e depois ela vai aumentar. Tá? Então, isso significa que esse ponto aqui é um ponto de mínimo. E aqui, nesse ponto aqui, mais ou menos, há uma mudança da derivada. Tá? Aqui ela está... Deixa eu colocar assim. Veja que ela tem uma inclinação, depois ela tem outra inclinação, depois ela tem outra inclinação, depois ela volta a ter uma inclinação até chegar a zero. Eu estou analisando essa região aqui. O que isso significa? Significa que há uma inversão da concavidade nesse ponto. E quem é que vê a concavidade? Zero no ponto mínimo. Quem pode estar zero no ponto mínimo? Você fala, Bruno. A tangente é zero no ponto mínimo. Olha aqui, ela é zero. A tangente é zero aqui e ela é zero aqui também. Ela é zero nesses dois pontos, no mínimo e no máximo. Então, tanto no mínimo quanto no máximo, a derivada é nula. Tá? E aqui é um ponto que mostra para nós a inversão da concavidade. Mas quem é que mostra a concavidade para nós? A mudança na derivada primeira. A mudança na derivada primeira é a derivada segunda. Então, quem é que vai mostrar para nós
Quem é que vai nos mostrar a inclinação da curva? A derivada primeira. E a concavidade? A derivada segunda. Por isso que nós precisamos da derivada primeira e da derivada segunda para interpretar a função. Então nós vamos precisar da derivada primeira e da derivada segunda. Então vamos usar a derivada primeira e a derivada segunda. Duas derivadas. Deriva a primeira vez, depois deriva a segunda. Então nós vamos fazer duas derivadas. A segunda é a derivada da primeira, exatamente. Então veja que agora nós vamos fazer a interpretação. Deixa eu tirar esse t daqui. E nós vamos colocar agora as f's. Então aqui nós vamos colocar aqui como sendo f', f duas linhas e f. Eu vou trazer mais para baixo um pouquinho essa reta, porque nós vamos precisar dela aqui, tá? Bom, além disso, nós vamos separar também nas devidas raízes. Então veja que a menor raiz é menos 3. Não importa de quem. Nós estamos olhando aqui para as funções, para as três funções. Então eu vou colocar menos 3 nesse ponto. O próximo valor é menos 1,9. Então vamos lá, vamos colocar aqui menos 1,9. O próximo é menos 0, eu vou colocar menos 0,7, tá? Cadê? Menos 0,7. Depois do menos 0,7 vem o 0. Depois vem 0,54. Vou colocar só 0,5. E depois vem o 1. Bom, e agora eu vou colocar as retas que vêm. Deixa eu colocar em azul. Então nós temos o 3, o menos 1,9. Vocês vão entender já já o que nós estamos fazendo, tá? Eu estou separando as funções de acordo com as raízes de cada uma delas. Por isso que as raízes também são importantes. Então tá aqui, já temos as três. O menos 3 é a raiz de f. Então eu vou... Deixa eu anotar. Vou anotar em amarelo, tá? Vou fazer em amarelo aqui. Então menos 3 é a raiz de f, 0 é a raiz de f e 1 é a raiz de f. Menos 1,9 é a raiz de f', aqui, e 0,54 também é raiz de f'. E menos 0,67 é a raiz de f duas linhas. Então agora nós já temos todos os valores das raízes, já temos os valores já separados, e agora nós vamos fazer a análise. Bom, primeiro vamos fazer a análise da f'. Então, a análise da f' vai ser nessa região aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós podemos fazer uma tabela, tá? Para determinar os valores, porque nós vamos precisar do f' e nós vamos precisar do f duas linhas depois. Então, você pode fazer uma tabela se você quiser. Por exemplo, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro nós vamos analisar como é o comportamento da função de f' para valores, qual o valor de f' para valores menores do que menos 3. Por exemplo, menos 4. Então o que a gente faz? Substitui menos 4 em f'. Substituindo menos 4 em f', nós vamos ter
Eu não tinha feito esses valores, então vamos... Então vai ser 29. Eu só preciso saber se ele vai ser positivo ou negativo. Tá? Então eu sei que vai ser positivo. Deu 29. Então é positivo. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Cadê? Lá, positivo. Agora nós vamos ver. Gente, se tiver alguma dúvida, vocês falem, tá? Então agora nós vamos ver entre menos 3 e menos 1,9. Entre menos 3 e menos 1,9, então eu posso pegar menos 2. Tá? Nós podemos pegar menos 2. Então vamos substituir o menos 2 em F'. O menos 2 vai ser 4 vezes 3, menos 8, menos 3, que vai ser 1, que vai ser positivo. Por exemplo, se eu pego, por exemplo, entre... Vou fazer o próximo, Bruno, aí você vai entender. Vamos pegar, se não entender, você pode perguntar, claro. Vou pegar um valor entre menos 1,9 e menos 0,7. Então vamos lá. Menos 1,9 menor ou igual não, só menor, tá? Menor que t, que é menor do que menos 0,7. Então eu vou pegar um valor nesse intervalo. Por exemplo, eu vou pegar t igual a menos 1. Tá? Para t igual a menos 1. Então, para t igual a menos 1, eu quero saber qual é o valor de f'. Então, eu vou substituir menos 1 lá no lugar do t. Vai ficar menos 1 ao cubo mais 2 vezes... Opa, perdão, cadê? Aqui. Vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado mais 4 vezes menos 1 menos 3. Tá? Então, para esse intervalo, o f' vai ser 3 menos 4 menos 3, que vai ser menos 4. Tá? Então, eu venho aqui e sei que é negativo, é o que eu preciso. Eu só preciso saber se é positivo ou negativo. Agora, eu vou entre menos 0,7 e 0. Por exemplo, menos meio. Menos 0, isso, exatamente. Eu estou substituindo na fórmula, na função, só que eu estou substituindo em f' e não em f. Tá? Porque eu quero saber se a f' é positiva ou negativa nesse intervalo. Tá? Então agora eu vou pegar entre menos 0,7 e 0. Por exemplo, menos 0,5. Isso, nas respectivas funções derivadas. Né? Então, menos 0,5 vai ser 3 vezes 0,5 ao quadrado. 4 vezes 0,5 mais 4. Que vai ser positivo. Opa! Positivo. Né? Se eu não errei, vai acompanhando os cálculos aí, tá, gente? Que às vezes a gente aqui vai fazendo e pode errar. E agora eu vou pegar entre 0 e 0,5. Por exemplo, eu posso pegar 0,1, 0,2, 0,3 ou 0,4. Né? Qualquer um desses valores. Por exemplo, para 0,3 vai ser negativo. Então aqui o valor vai ser negativo. Tá? Entre 0,5 e 1, pode ser, por exemplo, 0,7.
positivo. E para valores maiores do que 1. Que também vai ser positivo, tá? O que significa a f' ser positiva? Significa que a função está crescendo. Deixa eu ver se esses valores estão certos. Mais, menos. Eu estou achando que tem um valor aqui. Eu estou achando que esse valor aqui está errado. Deixa eu pegar menos 0,5 de novo. Vou fazer, tá? Quadrado igual. 3 igual. Ah, sim, eu tinha errado mesmo. Aqui aqui é negativo, tá? Tinha que ser, não pode ser diferente. Tá? Bom, então se nós olharmos para f', o que acontece? Veja que nessa função aqui, nesse caso, f' é positivo. Então, para valores menores do que menos 3, f' é positivo. Então, o que vai acontecer com a função f? Então, agora nós vamos olhar para f. Tá? F vai ser crescente. No próximo intervalo, f' também é positiva. Então, f' é positiva, então f é crescente. No outro, é negativa, então é decrescente. Então, onde é negativa, a função é crescente. Onde é positiva, a função é crescente. Onde é negativa, a função é decrescente. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos observar que nós já sabemos. Agora eu vou fazer f' mas antes disso, dá uma olhada aqui nesse ponto aqui, ó. Nessa região. Veja que nessa região a função ela cresce e depois ela decresce. Se ela cresce e decresce, nesse ponto aqui, em menos 1,9, é um ponto de máximo, porque sobe e desce, então é o ponto de máximo. Nessa região aqui, a função ela decresce e depois cresce, então é um ponto de mínimo. Então eu sei que esse ponto é máximo e esse ponto é mínimo. Só que eu não sei se ela qual a concavidade dela. Embora aparentemente a concavidade vai ser para baixo. E aqui aparentemente a concavidade vai ser para cima. Mas onde que é o ponto em que ocorre inversão da concavidade, por exemplo? Eu não sei, né? Dá pra gente saber, mas eu não sei ainda, tá? Então nós vamos analisar justamente isso, tá? Então vamos pegar f'. Então agora nós vamos fazer o mesmo cálculo, só que agora para f'. Então para f', vamos pegar f' para menos 3. Não precisa nem fazer conta, né? Vai ser negativo. Entre menos 3 e menos 1,9, menos 2. Então também vai ser negativo. Entre menos 1,9 e menos 0,7, por exemplo, menos 1, negativo. Entre menos 0,7 e 0, por exemplo, menos 0,6. Menos 0,6 vai ser positiva. Entre 0 e 0,5, positiva. Entre 0,5 e 1, positiva. Para qualquer valor acima de 0, ela vai ser positiva. E para qualquer valor abaixo de menos 0,7, ela é negativa. Então, o que acontece? Aonde é menos, a concavidade é para baixo. Então, aqui é para baixo. E aonde é
positiva, a concavidade é para cima, porque nós estamos olhando a derivada segunda da função. Então, com esses resultados, a gente já pode ter fazer uma interpretação da função. Vamos lá, então. Vamos fazer a interpretação agora da função. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Opa. Apagar isso. Apagar esse aqui. Apagar esse aqui. Apagar esse aqui, tá? Bom, então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos olhar para a função mesmo, propriamente dita. Eu poderia até apagar essas outras partes aqui, porque essas outras partes aqui já não importam mais para nós. O que nós vamos olhar agora é essa interpretação que nós fizemos a partir da nossa análise. Então, vamos construir agora o gráfico a partir do zero. Então, nós temos zero aqui. E aqui a reta dos t. Então, aqui é t e aqui é f de t. Então, se aqui é t e f de t, o que está acontecendo? Veja que em menos 1,7, menos 0,7, vamos pegar menos 1,9, não está em escala, tá? Então, não está em escala. Lembrem-se disso. Opa. Depois eu vou apagar esses... É só para eu poder fazer a referência aqui, tá? Para ficar mais ou menos reto aqui, só para... Opa, ó, ficou horrível. Esse é o zero, então não precisa fazer a referência. Tá. Aí nós vamos aqui apagar e apagar, tá? Então veja que aqui nós temos agora nós podemos fazer o gráfico. Como que nós vamos fazer o gráfico? Veja que em menos 1,9 é um ponto de máximo, como a gente já tinha visto aqui. E a concavidade é para baixo. Então, aqui está o menos 1,9 e a concavidade vai ser para baixo. Tá? Deixa eu colocar em amarelo, porque depois nós vamos... Então, aqui é um ponto de máximo, concavidade para baixo. Em menos 0,7, ocorre a inversão da concavidade. A concavidade aqui é para baixo e depois passa a ser para cima. Então, vai ser desse jeito. E depois vai ser só para cima, né? Aqui em menos 0,5 é o ponto de mínimo. Então, se é um ponto de mínimo, então nós vamos ter um ponto de mínimo por aqui, nessa região. Tá? E depois, veja só a tendência também. Nessa região aqui, a função vai ser crescente. E nessa região aqui, a função vai ser crescente. Então veja que nós já temos um esboço da função. O esboço da função nós já temos. Estão acompanhando, gente? Tem alguma dúvida? Vai falando aí, tá? Então, nesse caso, a gente pode, sim, colocar t e f de t. E determinar para alguns pontos. Por exemplo, para t igual a menos 1,9, que é o ponto de máximo, qual é o valor da função? Então, vamos pegar a função lá, tá? Vamos pegar a função, que é essa daqui. Tá? Então, vamos trazer essa função para cá.
Então, opa, aqui. Aqui, para o ponto de máximo, esse aqui é o ponto de máximo, tá? Que a gente está analisando. Então, para o ponto de máximo, vamos ver qual vai ser o valor da função. Então, vai ser menos 1,9 ao cubo. Opa, errei aqui. Ao cubo, mais 2 vezes menos 1,9 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1,9. Tá? Se eu não errei nas contas, vai dar 6,1. Tá? Então façam aí também, gente. A inversão da concavidade ocorre em menos 0,7. Então, qual que é o valor da função para menos 0,7? Então, cubo mais 7 vai ser 2,7. O zero é um ponto interessante também para nós. Então, no zero, a função vai ser zero. E no ponto de mínimo. O ponto de mínimo é 0,5. 0,5 ao cubo, mais 2 vezes 0,5 ao quadrado, menos 3 vezes 0,5. Que vai ser menos 0,9. Então veja que aqui nós temos algumas referências. E isso é interessante. Ter essas referências é importante. Então, aqui nós temos esses valores que vão nos ajudar para que a gente possa construir a função. Tá? Então vamos construir a função. Então o menos 1,9 vai ser 6,1. A gente pode construir em escala. Eu não vou construir em escala aqui não, tá, gente? Mas vocês, no papel milimetrado, alguma coisa assim, vocês vão construir. Mas eu sei que você tem um ponto de máximo, você tem em menos 0,7, você tem um ponto de inversão que não é zero, como foi colocado aqui, mas aqui era só para ter uma ideia, né? Depois você tem o ponto de mínimo e assim você tem toda a sua função. Então aqui a concavidade é para baixo, tá? Aqui há uma inversão da concavidade, passando pelo zero. Então a função tem essa cara, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa... Deixa eu ver se eu consigo copiar, cadê? Não, é aqui mesmo. Tá? Tem que ter em algum lugar aqui para duplicar. Bom, deixa quieto, vai. Depois eu vejo isso. Eu vou só copiar a função, que agora é o que nós precisamos. Apaguei o que não deveria, né?
Deixa eu ver se eu consigo fazer essa função novamente, vai? Vou pegar os valores dela. Cadê? Aqui. Ruim, né? Aí. Agora sim. Então, opa. Essa é a função. Consegui fazer. Tá? Não está em escala, mas depois vocês fazem em escala. Então aqui nós temos o ponto de máximo, aqui é o ponto de inversão da concavidade e aqui é o ponto de mínimo, aqui é o zero, tá? Então veja que nós conseguimos determinar todos os pontos e conseguimos representar a função, tá? Então com isso nós temos a função. Então, veja que eu fiz a função, eu não precisei saber qual o valor da função em todos os pontos. Bastou fazer uma análise da função e das suas derivadas, da derivada primeira e da derivada segunda. Com a derivada primeira e a derivada segunda, a gente conseguiu determinar a função. Tudo bem, gente? Pessoal, perguntas? Pode fazer perguntas. Pode. Esse raciocínio ele pode ser para qualquer função. Essa função é uma função simples, mas podemos pegar uma outra função. Por exemplo, eu posso ter aqui uma função f de t igual a 2t quadrado mais 3t menos 2. Tá? E aqui a gente pode pegar... Fazer o seguinte, peraí. Opa. Vou fazer o seguinte, tá? Vou pegar uma função f de t igual a t quadrado, tá? A função f de t igual a t quadrado. Qual vai ser a cara dessa função? Então, f' é igual a 2t e f duas linhas é igual a 2. Exatamente, concavidade para cima, a gente já sabe disso, né? Mas vamos fazer toda aquela análise para a gente ver como é que a gente fez e para a gente ter essa noção. Tá? Então aqui nós temos o zero, que é a raiz das duas funções, f e f'. Tá? Então, a raiz das funções, nós temos f e f'. Então vamos lá, para valores menores do que zero, então aqui é zero, né? Para valores menores do que zero, aqui é f', f, duas linhas, e aqui é f, tá? Então, para valores menores do que zero, f' vai ser negativa. Para valores maiores do que zero, f' vai ser positiva. F duas linhas é sempre positiva. Deixa eu fazer com outra cor, para a gente poder identificar. Então aqui é negativa, então a função é decrescente. Aqui, nesse intervalo, é positiva, então a função é crescente. Tá? Aqui é positiva e aqui é positiva claramente porque é 2, tá? Então,
Se para valores menores do que zero a concavidade o valor da derivada segunda é positivo, então a concavidade é para cima, e para valores maiores do que zero, a F2' é positivo, então a concavidade também é para cima, como a gente já sabia, né? Como já tinha sido visto por nós, porque o A é zero. O A é zero, o A é positivo, tá? Então, veja que aqui, por exemplo, nós temos a F', ela é decrescente para valores menores do que zero. Ela não é crescente, Paulo. Né? Você está falando da função F' sempre vai ser crescente? Não. Para valores menores do que zero, ela é decrescente. Tá? Então, não necessariamente. A gente precisa fazer sempre essa análise. Eu não diria... Não vou usar a palavra sempre aqui, não. Tá? Então, quando a gente vai construir a função, nós temos aqui a raiz da função. A função é t quadrado. Então, ela sempre vai ser... A função sempre vai ter valores positivos. Ela é decrescente, vamos fazer uma análise aqui, ela é decrescente com concavidade para cima, para valores menores do que zero. E ela é crescente com concavidade para cima para valores maiores do que zero. Logo, ela vai ter essa cara aqui, ó, que é o que a gente já esperava, porque ela é f, a função é t quadrado. Tá certo? Paulo, respondeu sua pergunta? Beleza. Vê que aqui é decrescente, né, para valores menores do que zero e crescente para valores maiores do que zero. Né? Então, é assim que a gente faz a análise. Essa análise aqui, que nós fizemos aqui, ó, é uma análise bastante profunda. É uma análise muito parecida com essa análise que nós fizemos aqui. Tá? Aqui nós fizemos uma análise para uma função de terceira ordem. E aí, assim por diante, nós podemos fazer para qualquer tipo de função. Qualquer tipo de função. Ah, professor, eu posso fazer para, por exemplo, f de t igual a 3 seno de 4t dividido por t quadrado menos ln de t ao cubo vezes tangente de, sei lá, 2t? Pode. Pode fazer. Você vai saber o gráfico dessa função. Sei lá, eu chutei essa função agora, mas poder fazer, você pode. Só que você tem que saber fazer a integral, a derivada. Então você tem que fazer a derivada dessa função, você tem que fazer a derivada segunda dela, mas você pode fazer. Isso aí é cada um. Sim, exatamente. É isso mesmo, df dt. Que é daquela forma que eu já falei para vocês. Lembra? Nós estamos fazendo só para polinômios. Então, para polinômios, se f de t for igual a t elevado a n, então a derivada vai ser a n t elevado a n menos 1. Tá? E a derivada segunda vai ser a n vezes n menos 1 vezes t elevado a n menos 2, tá? Então, assim, e assim a gente vai, tá bom? Mas isso aqui a gente não vai nem colocar aqui, porque você faz derivada primeira, depois faz derivada segunda. O que, Bruno? Qual a dúvida? Não foi isso que eu falei. Eu falei o seguinte. Eu falei que se f de t for igual a n vezes t
elevado a menos 1, então f' vai ser a... Pera, deixa eu apagar o n. Se for a vezes t elevado a... Se a função for a t elevado a n, f' vai ser a n t elevado a n menos 1. Tá certo? Não, f duas linhas você vai fazer a derivada, vai ser df' dt. Né? Essa é a derivada segunda. Né? Então veja que você tem a n como parâmetro. Agora você vai pegar n menos 1. Agora você vai pegar t, n menos 1, menos 1. Tá? É isso. Só que, assim, você faz a derivada primeira, depois você faz a derivada segunda, né? Não precisa ficar tendo fórmulazinhas. Basta essa daqui. Basta essa e você já tem todas. Tá certo? Bom, então, aqui é a função, né? Nós temos a função, já mostrei para vocês. Né? Aqui tem um passo a passo. Então, o que vai acontecer aqui? Vejam o seguinte. Aqui eu já fiz Deixa eu voltar um pouco para explicar uma coisa para vocês. Cadê? Aqui. Páginas, próximo aqui. Deixa eu copiar isso. Anterior. Então vamos ver o seguinte. Essa é a função. Então essa é a função matemática. Mas nós não queremos a matemática. Nós queremos a função física. A função física, nós temos que não é f, mas é x. X de t igual a t ao cubo mais 2t ao quadrado menos 3t. Então, se nós queremos a função física, então nós não vamos construir o gráfico de f de t. Já construímos. É importantíssimo, principalmente para a gente saber qual é o comportamento da função aqui nessa região, aqui em torno do zero. Mas, fisicamente, t menor do que zero não faz sentido. Então aqui nós vamos eliminar todo esse conjunto, toda essa parte aqui. O que importa para nós é o que está de zero para t maior ou igual a zero. Fisicamente o que importa para nós é isso. Então, fisicamente, nós vamos ter essa região aqui que importa para nós. Então, a análise que nós vamos fazer, nós construímos a função. A análise que nós vamos fazer é da função para t maior ou igual a zero. Vocês entenderam isso, gente? Tá claro isso? Beleza. Pode manifestar, tá, gente? Então, agora nós vamos olhar para cá. Olha aqui, então, agora. Então, nós construímos o gráfico de f de t. Esse gráfico aqui é aquele gráfico que acabamos de fazer. É o mesmo. Tá? Esse gráfico aqui é o gráfico de v de t. Tá? É o gráfico de v de t, que é essa função, que está relacionada com essa função. Só que só pegamos a parte física dela. Por isso que não tem... Se nós fôssemos estender para cá, isso aqui seria uma parábola, né? Com raiz em menos 1,9 e 0,54. E aí aqui seria
segundos. Então, nós temos essa parábola aqui. Só que para valores menores do que t, não faz sentido, não tem sentido físico. Então, nós excluímos essa parte em que t é menor do que zero. Ficamos apenas com a parte para t maior ou igual a zero. Tá? Então, aqui é t maior ou igual a zero. Aqui também, para t maior ou igual a zero. E aqui também, para t maior ou igual a zero. A derivada segunda é uma constante, é uma reta. Veja, 6t mais 4. Então, é uma reta. Ela cruza o y. Quando ela cruza o y para t em t menos 0,67. Então, essa reta, ela vem e ela cruza aqui, ó, em menos 0,7. Só que não tem sentido físico, então a gente só vai olhar, interpretar a função para t maior ou igual a zero. Quando a velocidade está negativa, não há desaceleração. Então, isso que nós vamos olhar agora, tá? O que está acontecendo? Bom, olha essa região. Então, vamos olhar aqui, ó. Primeiro, nós vamos olhar essa região. Olha o que está acontecendo com a posição. X, ele está diminuindo. Aliás, ele está aumentando negativamente, né? Em módulo ele está aumentando, mas ele está diminuindo, ele está vindo para valores menores. Então é como se ele estivesse fazendo esse movimento. Ele vai andando para cá, para cá, para cá. Tá? Ele está andando para x negativo. Então se x positivo, se x é positivo para a direita, então o objeto está andando para a esquerda. É o que está dizendo aqui no gráfico. Essa região todinha aqui, ó, onde x é negativo, toda essa região onde x é negativo, o movimento, ele vai estar no movimento para cá. Então ele está em valores menores do que zero. Então, se aqui for o zero, até esse instante aqui, que instante é esse, pessoal? Qual valor é esse aqui? Opa, zero é aqui, ó. Qual é o valor aqui? Isso, 1, né? Que é a raiz da função. Então, para t igual a 1, entre 0 e 1, o objeto ele está posicionado em x menor do que 0, que é toda essa região aqui, tá? Então, o objeto está nessa região, em x menor do que 0. A partir de t igual a 1, ele está na região para x maior do que 0. Então, a gente sabe onde ele está. Agora, como ele está? Qual é o movimento que ele faz? Aí que nós vamos olhar agora para a velocidade. Então, vamos vir aqui na velocidade. Tá? Então, em toda essa região aqui, quando ele está nessa região em x negativo, tá? Nessa parte aqui da trajetória, como ele está? Ele tem velocidade negativa, ou seja, ele está indo para a esquerda, até 0,54. Em 0,54 segundos, ele passa a ter velocidade positiva. Então, o que acontece? Ele vai se deslocar para a esquerda até 0,54 segundos. Em 0,54 segundos, ele para, ó, a velocidade dele aqui é 0. Ele para e depois a velocidade é positiva, ou seja, ele vai para o lado de x positivo. Então, o que ele está fazendo aqui, de acordo com a velocidade? Ele está só em x negativo, tá? Até t igual a 1 segundo. Então, ele faz o seguinte, ele vem para cá, para e volta, até chegar em t igual a 1 segundo. Em t igual a 1 segundo, ele passa para x positivo. E a velocidade continua positiva, indefinidamente. Aí ele só vai ter
velocidade positiva, tá? Bom, agora, eu sei que a velocidade dele, para t menor do que 0,50, desculpa, para t menor do que 0, eu sei que a velocidade dele é negativa. Ele para e volta. Mas para parar, ele não tem que diminuir a velocidade? Tem. Isso é a pergunta que o Bruno faz. Então, o que acontece? Quando ele está vindo para a esquerda, a aceleração é positiva. O que significa? Na esquerda, ele tem aceleração, ele tem velocidade negativa até 0,54 e aceleração positiva. Então, a velocidade dele é para a esquerda e a aceleração para a direita. Os dois são contrários? São, então ele está desacelerando. Ele vai desacelerar até parar. Quando ele parar, a velocidade dele vai ser positiva e a aceleração também. Se a velocidade dele é positiva e a aceleração também, daqui para frente ele só vai aumentar a velocidade. Então ele vai aumentar a velocidade, chega em zero, ele passa para x positivo e só vai aumentar a velocidade indefinidamente. Tá? Em resumo, entre 0 e 0,54 segundos, a velocidade é menor do que zero e a aceleração maior do que zero. Velocidade diminui em módulo. Tá? Ele está desacelerando. Em t igual a 1 segundo, eu coloquei t igual a 1 segundo aqui, mas está errado, né? Deixa eu apagar aqui. Tá? Em t igual a 0,54 segundos, a velocidade é zero. Ou seja, ele parou. Em 0,54 segundos ele para. Por quê? Para voltar. Então, para t maior do que 0,54 segundos, a velocidade vai ser maior do que zero e a aceleração também. Então, a velocidade só tende a aumentar com o tempo. Tá? Eu vou recuperar um pouco agora, fazer um pouquinho. Vou recuperar esse raciocínio. Tá? Aqui, mas a gente mostrando o passo a passo, tá? Então, deixa eu só fazer aqui. Vai ser o... Não confundam, hein? Aqui não é T, não. Aqui é X. Aqui não é o eixo... Esse que eu coloquei agora, esse aqui não é o eixo dos tempos. Esse aqui é a linha da trajetória dele. Cuidado, não vai confundir, hein? Aqui é zero. Tá? Então vamos lá. Nesse intervalo, aliás, para qualquer valor menor do que zero, deixa eu voltar aqui, então. Vamos lá. Às vezes ele faz umas coisas que a gente não quer, sabe? Esse programa, olha só, ele copia e cola, mas ele não cola tudo, ele, sei lá, ele separa tudo. Ah, meu Deus do céu. Ela trouxe a perninha do X, faz o que quer, sabe? Tá. Então vamos lá. Vamos analisar essas situações que nós temos aqui. Então, vamos analisar primeiro
no intervalo entre 0 e 0,54 segundos. Então, entre 0 e 0,54 segundos, depois nós vamos analisar entre 0... Entre 0,54 segundos e 1 segundo, tá? Então, nesses intervalos que nós temos aqui, deixa eu só levantar ele um pouquinho aqui e tal. Ah, não. Desisto. Vai ficar assim mesmo. Vai lá. Depois eu construo outro. Não tem problema. Só levantar ele um pouquinho aqui. Cadê? Aqui. Então, entre 0 e 0,54 segundos, ele está numa região de x negativo, é o que mostra aqui. Tá? Então, ele está nessa região aqui. Certo? A velocidade dele é negativa. Então, a velocidade dele é negativa, está aqui. Então, é contrária a x. E a aceleração dele é positiva. Então, se a velocidade é negativa e a aceleração positiva, lembrem-se que a aceleração está relacionada com força. Então, existe uma força agindo sobre esse objeto para a direita. Se tem uma força agindo sobre o objeto para a direita, então ele tem a tendência a parar. Então ele vai parar quando? Em 0,54 segundos. Então exatamente em 0,54 segundos ele para. Depois que ele para, entre 0,54 segundos e 1 segundo, que é essa região aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter uma velocidade positiva e ele vai ter uma aceleração positiva também. Porque a aceleração é sempre positiva. Desde quando nós tiramos os tempos negativos, então a aceleração dele é sempre positiva. Então veja que aqui ele tem a tendência apenas a aumentar a velocidade. Ele vai passar pelo zero, tá? Então ele passa pelo x igual a zero e vai embora. Ele começa no x igual a zero. Se a gente olhar aqui no gráfico de x, em função do tempo, ele começa na posição zero. Então ele começou aqui, veio para a esquerda, ele começou em zero com uma velocidade negativa. Então ele começou aqui com uma certa velocidade, veio para a esquerda e depois ele veio para cá, para a direita. Então ele vem para a esquerda, para e depois vai para a direita. Gente, alguma pergunta aqui nessa interpretação? Que é exatamente essa mesma interpretação que nós fizemos. Alguma pergunta aqui, gente? O que é que eu vou pedir para vocês? Então,
Eu vou pedir para vocês, gente, para vocês peguem a lista de exercício, façam a lista de exercício, tá? A lista de exercício número 3, e não só 3. Tem uma lista também que é de derivadas integrais e que tem lá para vocês fazerem gráfico. Eu já pedi para vocês fazerem. Façam. Não precisa me entregar, mas façam. Façam essa lista para vocês terem mais subsídios para vocês construírem essas interpretações, para vocês então aprenderem de fato a como interpretar uma função cinemática, uma função horária. Como eu sei quais valores descobrir nessa lista de derivadas integrais? Não, você vai pegar... vamos lá, o passo a passo que nós temos é o seguinte. Primeira coisa é você estabelecer o domínio da função. Como nós estamos trabalhando com polinômios, então o domínio sempre vai ser o conjunto dos reais. Então, tudo bem. Quando você for... então você vai fazer a primeira derivada e a segunda derivada. E você vai obter as raízes. Você vai obter a raiz da função, as raízes da função, as raízes da primeira derivada e as raízes da segunda derivada. Então, aqueles valores que a gente fica olhando os intervalos são as raízes das funções. Então, se você olhar, são as raízes da função, as raízes de f', as raízes de f'. Esses são os valores principais para você olhar os intervalos. Tá? Então, você vai olhar o intervalo de acordo com as raízes das funções. Então, primeiro você identifica, calcula as raízes. Calculadas as raízes, você vai identificar os intervalos e a partir dos intervalos você vai determinar se ela é positiva, se f' é positiva ou negativa, estabelecendo se a função é crescente ou decrescente e se as derivadas segunda naqueles intervalos, se a derivada segunda nos intervalos vai ser positiva ou negativa, e aí determinando se a concavidade é para cima ou se ela é para baixo. Tá? Não é isso? O que é então? Quiser abrir o microfone, pode abrir, fica à vontade. Ah, tá. Quem vai dizer vai ser o exercício. Por exemplo, nesse exercício que nós fizemos, o movimento de objeto respeitava a equação da posição. Se lá tiver assim, o movimento de objeto respeita a seguinte equação da velocidade. Então aí você tem que integrar para obter a posição e derivar para obter a aceleração. Entendeu? E aí você faz, f vai ser o x, f' vai ser a velocidade e a aceleração vai ser f'. Então já posicione, diga para você mesmo que f é x, f', velocidade, f', aceleração. Então se o exercício te der a aceleração, obtém a velocidade e a posição fazendo integrais. Se o exercício te der velocidade, integre para obter a posição e derive para obter a velocidade. E assim por diante. Tá? Não são todos FT. Você tem F, F' e F'. F' é derivada primeira, F' é derivada segunda. F é X, F' V, F', A. Tem, você que vai identificar X como sendo F, V como sendo F' e A como F'. Porque a definição de velocidade é derivada da posição. Então vai ser derivada primeira da posição. Se X é F, então V vai ser F'. Sempre você começa pelo X. Então, se o exercício te der V, obtenha o X para então começar. Sempre o X. Porque eu não posso, por exemplo, analisar a função da velocidade sem ter a da posição. Porque eu não sei onde o objeto está. Eu posso até fazer uma análise, mas vai ser uma análise sem que eu saiba a posição do objeto.
Então, se você tiver a velocidade, obtenha a posição para começar o gráfico a partir da posição. Sempre vá para a posição primeiro. Tem a posição? Agora você tem os outros. E aí você faz a análise, tá? Sempre faça isso. Porque você precisa ter completo. Você precisa ter X, V e A. Você pode ter incompleto? Pode, mas não... Você não vai ter elementos para você fazer a análise de todo o movimento, né? Então você vai ter uma análise incompleta também. Agora, se você tiver a posição, velocidade e aceleração, de acordo com as definições, você vai poder ter o gráfico das três e vai poder, então, fazer uma análise muito profunda, muito aprofundada mesmo, dos movimentos, tá? Isso aí. X, V e A. Tá? Constrói os gráficos e faz aquela análise como eu fiz aqui. É importante que vocês façam a lista para vocês identificarem aonde vocês estão com dúvidas. Tá certo? Façam a lista, procure o monitor vai ajudar vocês, tá certo? Façam isso, gente. Tá bom? Gente, por hoje é isso. Eu ia falar, é só, mas não é só. Aqui tem, essa aula de hoje, ela é muito pesada. Valeu, professor, então. Ficou claro, Daniel? Tudo certinho? 100%, 100%. Tudo esclarecido. Maravilha. Obrigado. Tá bom. Procurem a gente, manifestem-se sempre, participem como vocês têm participado, tá? A lista, Vitor, tá lá na... Tem várias listas já lá à disposição de vocês. Tem uma lista que é só de derivados integrais e lá também tem gráficos. Mas é uma interpretação puramente matemática. Tem também a lista 3, que tem gráficos, tem outros exercícios lá também. Identifique lá o exercício de acordo com o que vocês já viram até aqui. Tá bom? Tá tudo lá no AVA já à disposição de vocês. Fechou? Gente, boa segunda-feira para vocês. Tá bom? Valeu e precisando, estamos aí. Forte abraço, um beijo no coração. Eu aqui no meu cafofo. Tá? E vocês aí onde vocês estiverem.